Ontem nós mostrávamos aqui esse caso bárbaro, né, que deixou todo mundo revoltado. Como pode um pai que procurou ajuda do Cidade Alerta, que fez discurso para que as pessoas entrassem em contato com a polícia, que na menor informação que pudesse levar ao paradeiro da Marcela e do Alexandre, que por favor procurassem os policiais, que ele ama muito a filha dele, que ele já tinha tido discussão com a filha, mas ele ama a filha e que o genro era o marido ideal para ela. Na verdade, durante a primeira entrevista, seu Benedito tratava a filha e o genro como filhos, né? Não só ela como filha, o genro também ele tratava como filho. Ontem nós revelamos que ela realmente foi morta pelo pai e o genro também foi morto, portanto, pelo sogro. Nós descobrimos agora elementos sórdidos dessa história. A polícia conseguiu, já vou adiantando a vocês, ele agiu sozinho. E durante um mês esse senhor tramou a morte da filha, agora sim o quebra-cabeça é montado. Por que ele resolveu matar a filha? Por que ele resolveu matar o genro? Ele disse que matou os dois por causa da pedofilia dentro de casa com a menina de 12 anos. Vamos ver o que a polícia diz sobre isso. Mas durante um mês, 30 dias, segundo a polícia, é o tempo que esse monstro teve para acabar com a filha dele e com o genro, enterrá-los no quintal de casa e enganar a todos nós. Quem apostaria que esse senhor de 69 anos, viúvo, solícito, que abriu as portas de casa e pediu a nossa ajuda, fosse um assassino frio e cruel? E como essa notícia chegou para vocês, por mais que a senhora já tivesse alguma desconfiança, quando tudo veio à tona, como que a senhora se sentiu? Sem chão. O desfecho surpreendente desse caso deixou a família de Alexandre consternada. Tomara que ele fique lá. Tem que fazer o possível para que ele continue lá. Porque se ele sair, ele pode ser um perigo para muita gente. Até para outras pessoas da família. Sim, sim. Eu acredito. O que a senhora acha dessa história do seu filho ter abusado da enteada? Ele cria a menina desde os 3 anos. Ele cuidou dela desde os 3 anos. Eu não acredito que o meu filho tenha feito uma coisa dessa, não. Eu acho que pode ter sido o próprio e querer agora jogar a culpa no meu filho, já que ele está morto e não pode se defender. O que você achou dessa história de abuso, né, contada pelo seu Benedito? Faz sentido para você? Nenhum sentido. Nada. Ele está mentindo. Ele está querendo colocar alguma culpa no meu primo, que nem está aqui, para se defender. E é tudo mentira, porque meu primo é um ótimo pai. Ele nunca faria isso com nenhuma das filhas, por mais que ele tinha enteada, nenhuma das duas. Seu Benedito nos recebeu tão bem as 2 vezes que estivemos frente a frente com ele. Eu estou aqui com o seu Benedito, que é pai da Marcela, e ele é a única pessoa da família que estava na casa quando a Marcela e o Alexandre saíram. Eles saíram tão apressados que deixaram documentos, celulares, praticamente todos os pertences para trás. Inclusive a moto do Alexandre, o único meio de locomoção que ele usava para trabalhar, para sair de casa. Aqui é o capacete da Marcela, o capacete dele, e a moto ficou do jeito que ele deixou. Ninguém mexeu nessa moto. Parecia aflito com o sumiço da filha e do genro, a ponto de participar ativamente das buscas em áreas rurais da cidade. O agora réu confesso sustentou uma mentira por mais de 10 dias. Nessa primeira entrevista da quarta-feira passada, ele agia com uma espantosa convicção. Falava assim, olho no olho. Segue tudo arrumadinho, eles deixaram assim? Arrumadinho assim, é. Eles deixaram o quarto arrumado. Deixaram. Aí eles se preocuparam então, vejam só, ó, eles deixaram as camas feitas.
mas as meninas estavam dormindo. Na segunda vez que conversamos com ele, nesta segunda-feira, já encontramos um Benedito mais preocupado, com o olhar baixo e demonstrando sofrimento com a falta de notícias. Pura encenação. E voltou a contar novas mentiras. Seu Benedito, nós estamos aqui justamente para entender melhor como que era a relação de você, do senhor com a sua filha. Vocês brigavam muito? Brigada, não brigava, porque ela era brava comigo. Então a senhora sempre acreditou que o seu Benedito era um homem violento, que batia na filha, Sim. que por diversas vezes já discutiu em casa. Já vi com ela os dois. machucada, que ele tinha espancado ela. O que a nossa equipe nunca imaginou é que a poucos metros dali, na horta, estavam enterrados há dias os corpos da filha Marcela e do genro Alexandre. Seu Benedito teve um mês para planejar esse crime. Ao menos foi isso que ele disse na delegacia, que há 30 dias ficou sabendo do suposto abuso cometido pelo genro. Ele então, num primeiro momento, teve a ideia de dar uma surra na filha e no genro. Porque quando a menina relatou o abuso, a filha deu uma dura na adolescente. Para a polícia, para vocês, o que vocês acham, né, dessa história contada de abuso? Tem alguma coerência? Tem algum sentido? Ou pode ser mais uma história inventada por ele? Pode ser mais uma história inventada. Ele teve muitos dias para pensar o que fazer. Além do mais, ele ofertou uma versão que lhe favorece muito, né? Ou seja, eu fui ser um justiceiro, fui me vingar de um ato covarde, cruel, enfim. E isso tudo aconteceu na presença do idoso. Ele não gostou daquela cena, ficou contra a filha, contra o genro e pensou, vou dar uma surra neles. Mas, em um segundo momento, ele já premeditou que seria melhor acabar com a vida dos dois. Como ele faria isso? Um senhor com problema de audição, que não enxerga direito, que também tem uma estatura baixa. Então, ele foi planejando nos mínimos detalhes, espalhou ferramentas em cantos da casa. Calculou o dia em que as duas netas dormiriam na casa de parentes. Esperou o genro voltar de uma jornada de trabalho de pelo menos 12 horas, sabia que ele estaria cansado e deixou em um ponto estratégico do quarto uma marreta escondida. Chamou a filha para os fundos da casa, onde existe um quintal, uma horta. Ali os dois conversaram, ele esperou o momento em que ela virou de costas para acertá-la com marretadas na cabeça. Marcela morreu praticamente na hora. Logo em seguida, ele caminha até o quarto onde o genro estava dormindo. E com um machado também assassina Alexandre com golpes em cima da cama. Como ele faria para arrastar o corpo do genro, que pesa pelo menos 120 quilos? Ele contou aos policiais que usou um carrinho de rolimã para colocar o corpo em cima e conseguir arrastar do quarto até os fundos da casa onde fica a horta. O peso era tão grande que uma das rodas, inclusive, quebrou. Esse carrinho já foi apreendido pela polícia. Ele é uma pessoa forte fisicamente, ele trabalhou muitos anos com serralheria, ele é forte. E nesse caso, bastaria golpes, né? E foram golpes dados à traição, né? Pelas costas da filha e no genro que estava dormindo. O vigilante Alexandre Moreira, de 37 anos, recebeu os golpes enquanto dormia em cima dessa cama. Quando entramos no quarto acompanhados de seu Benedito, tudo já estava limpo e aparentemente sem rastros de um crime covarde. O crime foi tão bárbaro que deixou toda a vizinhança perplexa. Como um senhor tão dócil, que até cuidava de 2 cachorros abandonados aqui no terreno ao lado, pôde ser capaz de uma atrocidade dessas contra a própria filha, contra o genro com quem ele dividia o mesmo teto.
Nós estamos há mais de 1 hora aqui nessa rua e ninguém apareceu para conversar, para comentar sobre esse caso que, de fato, deixou uma cidade inteira. Os moradores de Jacareí, aqui no interior de São Paulo, estão chocados com a barbaridade, com a crueldade do seu Benedito. Agora, como tudo isso veio à tona? Depois da nossa segunda reportagem, os investigadores perceberam que aquele homem estava caindo em muitas contradições. Eles voltaram até a casa, interrogaram mais uma vez o aposentado e aí tiveram uma prova cabal, uma prova incontestável. O colchão onde o casal dormia, embaixo do colchão, havia manchas de sangue. E ainda assim, diante de toda aquela evidência, o seu Benedito tentou negar mais uma vez a participação no crime. Disse que 2 agiotas invadiram a casa, mataram a Marcela e o Alexandre e obrigaram o aposentado a enterrá-los no quintal. Como hoje a família está envolvida com os preparativos do enterro, do sepultamento, nós não tivemos acesso à residência. Apenas conseguimos, aqui nesse cantinho, pedindo para o Adriano Freires mostrar, uma parte do quintal, da horta, onde os corpos estavam enterrados há mais de 10 dias. Porque assim que o seu Benedito matou, assassinou a filha e um genro, ele de imediato enterrou os corpos naquele local. E essa é a única visão da casa, que é bastante comprida. Nós já estivemos lá dentro. Eu tive a oportunidade de entrar no quarto onde um dos 2 foi assassinado. E até questionei o aposentado. Como assim? Os 2 saíram de forma apressada, correndo, e deixaram a cama arrumadinha. Tudo assim organizadinho. E ele disse sim, foram eles. Ele sequer admitiu que limpou toda a casa, que arrumou as camas. Até vários produtos de limpeza foram encontrados vazios pelos policiais. Aí tudo foi se encaixando. O que parecia ser um grande mistério foi ganhando contornos de veracidade. Os investigadores pressionaram o aposentado e foi aí que o delegado entrou em ação. Foi quando a gente o indagou a respeito de por que os criminosos teriam matado o casal e deixado ele vivo, deixado ele como uma testemunha. E foi aí que ele começou a se perder cada vez mais. Nós o deixamos bem à vontade. Ele ficou conversando com um outro investigador, até que ele mesmo nos chamou. Foi até uma cena curiosa. Ele falou: reúne todo mundo aqui que eu vou contar a verdade. Como um bom contador de histórias, seu Benedito arrumou até uma desculpa para o buraco que estava cavando há pelo menos 1 semana nos fundos do quintal, junto com a horta. A netinha de 6 anos perguntou: vô, por que o senhor está fazendo um buraco tão grande? Ele disse apenas que era para colocar esterco, o adubo da horta. E ainda, falando em horta, para deixar essa história ainda mais mórbida, depois de já ter enterrado os corpos da filha e do genro, o que seu Benedito fez? Limpou a horta. Tirou as alface, os pés de alface, cenoura, mandioca e começou a distribuir na vizinhança. Ainda fazia comentários dizendo que não tinha uma boa relação com a filha. Parecia um senhor muito generoso. Distribuiu os vegetais que colheu da própria horta onde os corpos haviam sido enterrados. Essas pessoas hoje estão horrorizadas. Se alimentaram desses vegetais que estavam na mesma terra. Uma história que deixou até os policiais chocados. Este senhor enganou a família, a nossa reportagem e até mesmo a polícia. Nem investigadores experientes acreditavam que ele teria o perfil de um homem capaz de cometer um crime tão grave. Quando
Eu olhei para a horta, vi a horta toda carpida. Eu passei por aquele portãozinho que tem do lado da janela. E aí o meu marido veio, e a Duda também, e ele veio atrás da gente. Aí nós fomos olhando de um lado, do outro, olhamos no quintal do fundo, assim, que é um lugar onde é morro, né? Aí as casas de baixo tem um matão atrás, assim. Eduarda falava assim, eu quero ver se meu pai está ali embaixo. O Pedro ergueu ela para ver, né? Lá embaixo no mato. E estava em cima. Se não fosse as tábuas, tinha descido dentro do buraco. Seu Benedito agiu mesmo sozinho? Quem teria usado a senha das redes sociais de Marcela para curtir as publicações? Quem teria enviado mensagens à família dos desaparecidos se passando por um agiota? Os 2 celulares ficaram na casa. O da Marcela foi desbloqueado por uma das filhas. O do Alexandre já foi analisado pela polícia, que não encontrou nada referente a dívidas. Muitas lacunas ainda precisam ser preenchidas e já constam como ponto de partida do inquérito policial instaurado nesta delegacia. Seu Benedito foi preso em flagrante por ocultação de cadáver e deve ser indiciado pelo duplo homicídio. O crime cabe fiança de cerca de R$15 mil, mas o idoso não tinha como pagar. Por que ele matou a própria filha? Ele é doente. Ele é um velho doente. Mas ele fez isso com alguém, isso é certeza. E eu peço para que investigue melhor, para que possa fazer justiça corretamente. Porque ele não fez sozinho, não é possível. A versão dele nos aparenta ser muito real. Porém, nós temos aí 30 dias do inquérito de homicídio e nós vamos continuar as investigações. Vamos ouvir mais pessoas, vamos fazer novas diligências até que não sobre nenhuma dúvida. A marreta e o machado usados para cometer o crime foram apreendidos pela polícia. O carrinho de rolimã usado para transportar o corpo do genro e os frascos vazios de produtos de limpeza usados por seu Benedito também foram recolhidos para a perícia. Que ninguém dê liberdade para um homem desse que não merece. O pai matar a própria filha, né? E o genro que cuidava dele, ele não ajudava nas despesas da casa. Meu filho sustentava a casa sozinho. O depoimento da filha mais velha de Marcela, de 12 anos e vítima do suposto abuso, está marcado para os próximos dias. Um vizinho que se mudou às pressas logo depois do crime também será chamado a prestar esclarecimentos, junto com demais familiares do casal. Mas a senhora agora está se sentindo pelo menos mais aliviada por parar de ficar buscando, sem saber onde? Tô de saber que meu filho não está jogado em qualquer buraco. E que ninguém está judiando dele. E posso enterrar o meu filho.